boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. O verão chegou, mas as refeições cuidadas nesta altura do ano não têm forçosamente que desaparecer. Ficar em forma no verão é o tema deste Sociedade Civil. Neste Sociedade Civil deixamos-lhe algumas dicas para ficar em forma. Mas para que o faça em segurança, o fisioterapeuta Paulo Araújo deixa-lhe alguns cuidados a ter com a prática de exercício físico. E o tempo livre também pode e deve ser aproveitado em família. Mais à frente neste programa, falamos com um pediatra que lhe explica como aproveitar as férias para incutir bons hábitos alimentares nas crianças. Vamos então saber como é que podemos aproveitar as férias, como é que podemos aproveitar o tempo disponível que temos nas férias para nos mantermos em forma e não cometermos só aqueles pecados do costume, que é comer coisas que gostamos e que habitualmente existem no verão em abundância. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Paulo Classe, bem-vindo, é coordenador do Programa Nacional de Marcha e Corrida. Vamos começar por aí, o que é este programa? Sim, Marcha claro, e Corrida também claro. É uma coisa que se pode fazer no verão. É algo muito fácil de todas as pessoas poderem fazer, é algo que qualquer pessoa intuitivamente quase que já o faz ou deve tentar fazê-lo. O problema aqui que surge e que nos colocava desde o início era de que modo é que as pessoas o deveriam fazer, de que modo é que as pessoas poderiam fazer uma prática que fosse mais segura e que lhes pudesse beneficiar mais a sua saúde. E foi a partir daí que elaborámos o Programa Nacional de Marcha e Corrida, que envolve 3 grandes instituições, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, a Federação Portuguesa de Atletismo e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. E procurámos, juntamente com as autarquias, neste momento são mais de 150 autarquias por todo o país, que procuram implementar um programa que faz formação técnica de técnicos que vão trabalhar junto das pessoas em cada uma das cidades, oferecendo uma prática desportiva qualificada, suportando-se no movimento humano mais simples e mais básico, que é o marchar e correr, andar, não é? e procurando fazer algo mais. Andar que é também... e marchar, qual é a diferença aí para as pessoas perceberem? Basicamente procuramos fazer com que haja do marchar do exército aqui, não é? E eu prefiro falar um bocadinho mais de uma marcha desportiva que envolve uma intensidade mais elevada e que é uma intensidade adequada, individualizada a cada pessoa, para que não seja com ritmo. Exatamente, não seja só ver as montras, como às vezes costumamos dizer, e que envolva de alguma forma um trabalho mais comprometido das pessoas para que de facto os benefícios na saúde também possam ser mais eficazes. E as autarquias estão a passar isto às populações? As autarquias estão a desenvolver centros, temos centros com várias centenas de praticantes em cada cidade. Neste momento são mais de 30 mil pessoas que estão envolvidas neste programa e as pessoas podem se dirigir a um centro, encontrarem apoio técnico e esses técnicos têm a responsabilidade de ajudar as pessoas naquilo que é o doseamento da intensidade e do volume de trabalho que as pessoas fazem, para que não façam apenas uma marcha ou uma corrida, muitas vezes sem saberem o que estão a fazer, muitas vezes sem saberem se poderiam gastar melhor aquele tempo para ter mais benefício do seu treino desportivo também e para complementarmos esse trabalho de marcha e corrida com algum trabalho muscular que lhes permita a cada pessoa aumentar a sua massa muscular e com isso também ter algum efeito muito positivo na redução da massa gorda, que é ao fim e ao cabo aquilo que pretendemos. E este plano, Paulo, é para pessoas dos 8 aos 80 ou não? Precisamente. Envolve todas as idades, temos muitas crianças e muitos idosos. Começou inicialmente como um programa que oferecia, até porque as autarquias estavam a trabalhar muito com idosos, oferecia uma prática desportiva de eleição para os idosos, porque é uma prática desportiva fácil de fazer. Qualquer idoso se pode comprometer com um programa deste género, mas procurámos cada vez mais envolver faixas etárias mais alargadas e neste momento temos muitos jovens, alguns deles que já abandonaram as práticas desportivas da juventude, porque foram praticantes de algumas modalidades desportivas, que deixaram de ter essa prática competitiva até e que se envolvem connosco para manterem uma boa forma física e também a sua saúde ser melhorada. Ruth Borrego, bem-vinda. Está aqui em nome da Federação Académica do Desporto Universitário, faz parte do Conselho Nacional da Juventude, não é? E é professora, para além disso, professora em Dietética e Nutrição na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa. O verão é uma altura de relaxamento, geralmente, ou é uma altura em que as pessoas procuram também aproveitar o tempo que têm disponível para se sentirem melhor com elas próprias e para fazerem algum exercício físico e para comerem melhor? Eu acho que
É verdade que nós chega a esta altura do calor e estamos sempre preocupados e as pessoas estão preocupadas com o seu físico, como é que vão estar. Estão preocupadas antes das férias ou durante as férias? Durante as férias acho que cresce esta preocupação. Acho que basta aparecer o sol e já há mais preocupação e vê-se também mais pessoas na rua a fazer estas caminhadas, mas eu acho que cada vez mais nós estamos a mudar este conceito e tanto na área da juventude, os jovens, e como foi aqui falado pelo Paulo, exatamente, há cada vez mais jovens a praticar exercício físico que o faziam de competição porque faziam nos seus clubes e que depois, por estarem no ensino superior, por exemplo, e que há uma diminuição... Mudaram um bocadinho o seu estilo de vida, não é? Exatamente. Inevitavelmente, muitas vezes... Exatamente. Às vezes foram desenraizados dos sítios onde eles praticavam desporto. E por isso ser fundamental esta aposta no ensino superior também, de ter equipamentos disponíveis, depois ter este suporte técnico também, e que a FADU também aqui suporta as associações, as organizações neste sentido, para estimular os jovens a praticar exercício físico e também esta questão do bem-estar e da atividade física, ou seja, não só o exercício de competição, o desporto, mas também o estimular o bem-estar físico dos jovens e por isso outros projetos no qual a FADU e o Conselho Nacional de Juventude estão envolvidos, que é na tentativa de promoção de estilos de vida saudáveis, que é o projeto Consumos Académicos, que envolve várias instituições de ensino superior, de norte a sul do país, exatamente nesta perspectiva de prevenção do consumo nocivo de álcool, mas também promoção do desporto e de estilos de vida saudáveis. Que é outra coisa que acontece também a maior abundância no verão, nomeadamente junto dos jovens, têm mais tempo disponível, mais tempo para sair à noite, não é? E para se divertirem. Exatamente. E, portanto, já vamos conhecer melhor esse projeto e explicar às pessoas qual é o objetivo dele e como é que ele está a funcionar. Elizabeth Pinto, bem-vinda, é professora e é investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. O verão é bem aproveitado pelas pessoas, geralmente a este nível, de se porem mais em forma e de comerem melhor ou não? Cometem-se muitos estragos nesta altura do ano? Bom, a minha opinião sobre esse assunto, de facto, partilho em parte a opinião da colega. De facto, o verão há esta preocupação, mas há aquele período em que as pessoas estão de férias e que aí a liberdade é superior e, portanto, há maior desregulação, quer de horários das menos próprias... disciplina, não é? Menos disciplina. Em tudo. Perfeito. Em termos do horário das refeições, daquilo que é consumido e durante aquele período, de alguma forma, há aqui alguma liberdade. É óbvio que depende do período de que as pessoas fazem de férias, depende se esse comportamento depois se mantém além dessas férias ou não. E para algumas pessoas acaba por quase que deitar a perder o esforço que foi feito durante alguns meses que antecederam esse período. E esse esforço que foi feito uns meses antes também é a melhor maneira de se fazer esforço? Ou seja, não, portanto, não concentrar se deve fazer ali dieta, naqueles meses antes das férias todo o esforço de fazer uma dieta mais equilibrada, provavelmente, que depois se abandona. Às vezes não é nada equilibrada, não é? Às vezes é muito violenta. Exatamente, e provavelmente porque se quer resultados depressa. Esse também é o motivo para que depois, nesta fase, haja uma desinibição completa, ou seja, a pessoa está ali tão restrita durante aquelas semanas que antecederam esse período, que ainda faz com que a pessoa tenha mais vontade de desinibir completamente a excessos de duas maneiras. Uma é privar-nos de muita coisa antes e outra depois é vingar-nos daquilo que nos privámos. Exatamente. A questão é sempre a mesma e se calhar é mais difícil, não é? As pessoas não devem fazer dieta, devem fazer uma alimentação que consigam manter sempre. Ao longo do ano todo. E que seja então, equilibrado. E por que não aproveitar o verão, que é precisamente quando as pessoas estão mais descontraídas e têm mais tempo até para pensar naquilo que vão comer e como é que vão comer, para começar exatamente essa dieta equilibrada? É uma excelente oportunidade, não é? Especialmente até atividades profissionais que abrandem o ritmo nesta altura do ano, permite que a pessoa tenha mais tempo para pensar e para organizar a sua alimentação, para programar as refeições. Portanto, é uma excelente opção esta de aproveitar esta altura em que... Até porque não para aproveitar novas formas de cozinhar, os alimentos, e é uma altura de muitos produtos frescos, não é? Exatamente, aliás são os alimentos preferenciais nesta altura, as frutas, as hortaliças, que de facto se adequam muito bem até às próprias necessidades do nosso organismo. No verão nós necessitamos de menos energia, porque parte da energia que necessitamos no inverno é para manter o corpo quente.
Não é que no verão não temos essa necessidade. Portanto, as nossas necessidades calóricas diminuem no verão e os alimentos que existem mais disponíveis no verão e também aqueles que sabem melhor também acabam por ser esses. O que depois, em momentos festivos, os excessos de álcool que falávamos há pouco, o que fazem pesar a balança exatamente no prato oposto. E Paula Freitas, bem-vinda também, é a minha quarta convidada, é médica endocrinologista do Centro Hospitalar São João e é professora auxiliar também da Faculdade de Medicina do Porto. O verão é amigo ou inimigo da obesidade, que é um problema que nós temos e que falamos cada vez mais e que temos que combater? Eu acho que o verão pode ser muito amigo para tratar a obesidade. E penso que o mais importante na cabeça das pessoas é colocar que a obesidade não é meramente um problema de estética ou de cosmética. A obesidade é uma doença e é uma doença crónica. E como todas as doenças crónicas, devemos olhar para ela de forma crónica e devemos tratá-la sempre. Quando diz que ela é crónica, está a dizer-me que quem foi obeso será sempre um obeso, mesmo texto de cera? Tem que continuar os seus esforços para tratar a sua obesidade, porque no momento em que cessa esse esforço, seja com dieta, seja com exercício físico, obviamente vai haver um reganho de peso. E a maior parte das pessoas sabem que fazendo uma dieta restritiva, estamos a falar de obesidade, as pessoas podem perder peso. O difícil é a manutenção da perda de peso. E, portanto, quando as pessoas perdem peso, devem manter esses cuidados para sempre. Porque no dia em que deixem de manter esses cuidados, é dar algum tempo e vão ter de novo reganho de peso. Isso é um bocadinho diferente daquilo que muitas vezes preocupa a maior parte das pessoas, sobretudo as mulheres, porque as mulheres têm aquela, digamos, pequenos excessos de peso, querem ficar bem para o biquíni no verão e têm algumas preocupações que são meramente estéticas. Mas a obesidade que nos preocupa a mais é aquela obesidade que está associada a imensas doenças e essa é que deve ser, digamos, todas as pequenas obesidades devem ser tratadas, mas essa obesidade deve ser tratada de uma forma mais agressiva para que as pessoas não tenham as múltiplas complicações, como a diabetes, a hipertensão arterial, a dislipidemia, ou seja, o aumento do colesterol, doenças cardiovasculares, até determinados tipos de cancro estão mais associados à obesidade e, portanto, o verão pode ser muito amigo no sentido em que a pessoa, como se acabou de discutir, pode modificar os seus comportamentos, porque tem tempo. Como alguém já disse agora, é um tempo em que as pessoas podem partilhar, executar refeições, fazerem compras em sítios locais onde haja os alimentos frescos e também podem fazer exercício junto dos familiares. Portanto, quando estamos a tratar a obesidade, não é o tratamento resulta muito melhor se não for para o indivíduo, mas se for para a família. E se toda a família estiver motivada em partilhar modificação de estilo de vida, provavelmente todos vão beneficiar. Isso é muito importante. Mais difícil uma pessoa mudar sozinha, como é óbvio, não é? Se todos os outros à volta com quem se convive mantiverem o mesmo comportamento. O que acontece, por exemplo, nas crianças. Se coloca a criança a ter alguns comportamentos e algumas regras e depois o paizinho ou a mãezinho ao lado estão a comer o que lhes apetece, obviamente vai ser um insucesso. Claro. Portanto, tem que ser. Mas os endocrinologistas de alguma forma conseguem aproveitar esta altura para motivar de forma diferente os doentes para que eles ultrapassem alguns obstáculos que ainda não conseguiram ou não? Habitualmente neste período as pessoas estão muito mais motivadas porque querem atingir uma determinada forma. E o grande problema das pessoas são as metas irrealistas. Também é muito importante as pessoas terem essa noção. É irrealista querer perder num curto espaço de tempo muito peso. É irrealista e também não é benéfico. É mau. Outra coisa que as pessoas devem ter em atenção é que, sobretudo, quando estamos a falar da obesidade, basta as pessoas perderem pequenas perdas de peso. Ou seja, quando se perde à volta de 5, 10% do peso, isto é importantíssimo, porque a pessoa pode melhorar em termos de redução de doenças, pode melhorar o seu controle da diabetes, pode eventualmente ficar sem diabetes, melhorar a sua hipertensão, melhorar os seus problemas articulares, ortopédicos. Há uma série de benefícios que se atingem com pequenas perdas de peso. E as pessoas não devem querer, de um dia para o outro, ficar num peso que para elas seria o peso ideal. É um trabalho permanente, é um trabalho de persistência e é um trabalho de endurance. Sim, e de educação e estejam bem motivadas, não é? E nunca fujam um bocadinho daquela linha a partir do momento que começam a traçar um caminho. O verão tem uma outra vantagem, com certeza, aí, que eu acho que pode ser um lado muito importante a nível da obesidade, que é o lado psicológico. Porque o verão é mais alegre, geralmente, as pessoas estão mais bem dispostas e também isso pode ajudar ou não pode ser um fator a ajudar as pessoas na motivação.
Pode e não pode, porque aquela ideia que todos nós temos do gordinho bem disposto e do gordinho sempre... Não era isso que eu estava a dizer, eu acho que isso é geral para toda a gente. Mas essa ideia não existe. A maior parte das pessoas com obesidade são pessoas com depressão, pessoas com isolamento social, pessoas que não saem, que não convivem socialmente. E o verão não pode ajudar isso, não. Pode ser pior ainda. Se estivermos a falar de alguém com uma grande obesidade, pode ser um obstáculo, porque a pessoa não se quer expor. E, portanto, se perguntarmos à maior parte dos doentes com obesidade, e eu faço consulta de obesidade, se vão à praia, até porque hoje temos outro problema, que é a deficiência de vitamina D, que é muito generalizada, e o sol é importante para a formação de vitamina D a nível cutâneo. A maior parte das pessoas com obesidade não vai à praia porque não gosta de se expor. Mas seria uma altura excelente para mudar comportamentos. Portanto, acaba por não aproveitar também esse ambiente que lhe poderia ser favorável, não é? Já vamos regressar. No verão consumimos, como eu dizia há pouco, mais gelados e mais sumos. Janta-se muitas vezes fora de horas e os salgadinhos são uma tentação. Mas também é possível aproveitar esta estação para ficar em forma. Aqui ficam algumas ideias para perder peso de uma maneira saudável. A aproximação do verão traz consigo um aumento da preocupação com o peso e com a imagem corporal. A Direção-Geral da Saúde publicou um conjunto de 10 recomendações que permitem ao cidadão fazer as escolhas mais adequadas à situação em que se encontra. Em primeiro lugar, uma dieta equilibrada e contida é fundamental. Dietas de apenas sopa ou frutas que não integram determinados alimentos são perigosas a médio prazo, pois reduzem a disponibilidade de nutrientes essenciais ao bom funcionamento do organismo. É igualmente de evitar produtos para emagrecer. A Direção-Geral da Saúde destaca também como ponto fundamental o apoio familiar e de amigos. Pode, por exemplo, disponibilizar em casa alimentos saudáveis para todos e organizar caminhadas em família. O afastar a antiga rotina é também importante. Deve distribuir as várias refeições ao longo do dia, em horário regular, não esquecendo o pequeno almoço e prevendo de forma cuidada situações inesperadas como fins de semana ou festas. A acompanhar a dieta, deve existir um aumento da atividade física. Deve exercitar o corpo pelo menos 30 a 60 minutos, com atividade moderada, durante 5 dias por semana. Por fim, defina prazos e objetivos realistas. Uma perda gradual entre 0,5 a 1 kg por semana é uma meta aconselhável. Quem quer ficar em forma nesta estação ao perder peso deve ainda ter a noção de que as oscilações bruscas de peso associadas a dietas mal-sucedidas podem ser perigosas. Para isso, é necessário que tenha o grau de motivação adequado. Paulo, vemos cada vez mais equipamentos destes, como estávamos a ver aqui na reportagem, espalhados pelas cidades e junto às praias, etc. Muitas vezes usados de formas estranhas até, porque as pessoas nem sempre sabem como é que usam de usar. As pessoas estão a fazer bem quando pegam num aparelho daqueles e fazem ginástica de qualquer maneira ou até se cansarem e quererem para o lado sem perceber muito bem o que é que estão a fazer? Eu preferia ver mais técnicos junto das pessoas e menos equipamentos, se bem que é preferível que as pessoas façam algo do que não fazerem nada, porque de facto nós estamos aqui com um problema complicado, que é um problema quase cultural de formação das pessoas, no sentido de entenderem o que é que realmente têm que fazer para mudar as suas vidas. Eu acho que um exercício interessante é as pessoas numa determinada idade pensarem o que é que eu quero ser daqui a 10 anos. Como é que eu quero estar daqui a 10 anos na minha saúde, na minha capacidade funcional, se quero ter uma vida saudável ou não, ou presa a determinado nível de medicamentos, e tentarem pensar que vão ter que construir algo de uma forma muito progressiva, muito elaborada ao longo desses 10 anos, que envolve todas as coisas que estamos aqui a falar e que são várias, desde a alimentação, a alteração total dos estilos de vida, onde a prática esportiva é cada vez mais importante. Ainda não falámos muito aqui do sedentarismo, que é absolutamente assustador na sociedade atual. Nós temos os nossos jovens cada vez mais a ficarem mais sedentários, mais presos a um estilo de vida muito condizente com um estilo de vida saudável, porque de facto nós
nós temos aqui uma grande atração de muitos meios que puxa as pessoas para que não façam nada. É muito mais fácil no dia-a-dia as pessoas sentarem-se presas a uma televisão, presas a um jogo de computador, à internet. Muitas vezes os jovens sedentários também são filhos de pais sedentários. Há uma ligação, como já aqui falávamos em relação à alimentação, e que é exatamente a mesma em relação à questão desportiva. Se o pai não é um praticante de desporto, o filho também não o vai ser. E é um bocadinho isto aqui que nós tentamos contrariar com o Programa Nacional de Marcha e Corrida, porque sendo um projeto que envolve preferencialmente toda a família, conseguimos colocar desde o avô, ao pai, ao filho, aos netos, toda a gente envolvidas na mesma atividade. Mas há aqui um fator que me parece importante, é que as pessoas, para se motivarem, não se vão motivar apenas porque têm um instrumento perto de casa. Vão se motivar porque se socializam com outras pessoas e porque se envolvem com um técnico que lhes qualifica a atividade delas, que lhes sabe explicar o que está a acontecer e que resolvem um problema que as pessoas não têm neste momento, que é um problema de uma educação desportiva, para que elas entendam o quanto aquilo pode ser importante na vida delas. Se eu chegasse... A orientação é fundamental para si. Isto para mim é tão fácil quanto isto. Se eu chegasse ao pé de uma pessoa e dissesse que tinha um comprimido que resolvia uma série de problemas de saúde relacionados com a hipertensão, relacionados com a obesidade, relacionados com a osteoporose, e que eu tinha aquele comprimido e que lhes vendia, eu ficava rico em muito pouco tempo. O problema é que nós, apesar de não termos esse comprimido mágico, temos de facto a alteração do estilo de vida, que é uma coisa aparentemente tão simples de conseguir alterar e que as pessoas têm uma dificuldade tão grande em alterar porque, por uma questão de educação, não encontram os veículos ideais para conseguirem fazer essa alteração nos estilos de vida. Não é fácil mudar de hábitos, o técnico nós é somos fundamental. animais de hábitos, não é? Não é fácil alterar os hábitos. Certo. Mas mesmo às vezes as pessoas até tendo já alguma consciência de que não são os melhores. Sim, e temos que tentar fazer uma coisa muito importante. Todos nós discutimos muito estas questões e conseguimos alertar as pessoas para a importância da alteração dos estilos de vida. Não estamos a conseguir ser competitivos de alguma forma com outro tipo de interesses que levam as pessoas a aprenderem-se a um estilo de vida sedentário. E há questões que há uns anos atrás tínhamos como muito prementes na nossa sociedade, que era a socialização, o interagir com os outros, o sairmos em grupos, o brincarmos, o fazer atividades simples do nosso dia-a-dia que deixámos de as fazer. É extremamente importante cada vez mais haverem técnicos que motivam, mobilizam essas e que deixámos de fazer, como por exemplo atividades que os jovens faziam na escola. Os jovens agora cada vez fazem menos atividade física. Eu ia para a escola a pé e voltava para casa a pé. Agora temos... Mas as crianças agora no primeiro ciclo, por exemplo, têm alguma atividade física e antigamente não tinham nenhuma. A atividade física que existe não é suficiente, principalmente numa sociedade atual em que o crescimento de tudo aquilo que tem a ver com o sedentarismo e com os maus hábitos alimentares leva tudo para o lado contrário. Ou seja, nós precisávamos ter os jovens e as pessoas todas envolvidas com um volume de prática física regular muito superior ao que temos neste momento. E este é um dos dramas que nós temos. Com uma vantagem muito grande é que quando as pessoas praticam desporto regularmente vão alterar uma série de fatores dos seus estilos de vida. Quem treina regularmente tem necessidade de alterar a alimentação, vai regularizar o sono, vai diminuir o stress, vai melhorar muito a sua socialização. O que quer dizer que há uma série de fatores paralelos que vão melhorar com a adoção de um estilo de vida relacionado com uma prática desportiva regular. Este é um caminho absolutamente decisivo e que é de facto uma questão, eu insisto nisto, é cultural, é de formação. Nós ensinamos muitas coisas aos nossos jovens e não conseguimos explicar aos nossos jovens o quanto isto é vital para a vida deles, e se conseguíssemos fazer isto, estávamos a fazer algo muito importante para a nossa sociedade no futuro. Concorda, Ruth? As escolas podiam fazer mais pelo incentivo ao exercício físico? Claramente, eu acho que... À atividade física? É fundamental, é esta questão de sustentabilidade. A saúde pública é exatamente isto. Nós precisamos de estratégias de saúde pública que estejam na escola, porque as crianças e grande parte das crianças estão na escola e, portanto, é o espaço ideal para nós promovermos estilos de vida saudáveis, tanto na atividade física, no exercício físico, portanto, temos mais horas dedicadas à atividade física, como depois para a parte da alimentação e todos os outros comportamentos, a questão do tabaco, a questão de todos os outros comportamentos. Quando fala aqui em mais horas dedicadas à atividade física, é mais horas de educação física? As mais horas ou não só? Eu diria que não só, certo? Nós também termos o estimular o recreio está por vezes fechado, porque os espaços assim também, as escolas também assim o fazem, e não estimulam esta parte de atividade física
de chamar de atividade física informal, as próprias crianças e os próprios jovens. Do levar a bola e jogar a bola, Exatamente. por exemplo, durante o intervalo. Falámos há pouco do brincar na rua, que neste momento, e por questões de segurança, e portanto também isto está a inibir-nos da nossa sociedade poder ter mais... Segurança e de espaço, é muito sítios. Claramente, segurança e de espaço. Agora, a escola é fundamental e depois... E a atividade física na escola a partir de quando? Desde as idades mais Desde jovens. o infantário? Eu diria que claramente, e a evidência diz-nos isto, desde o infantário, desde as idades mais precoces, nós estimularmos a prática de atividade física, obviamente adaptada. E aqui também é outro ponto fundamental, a questão das crianças poderem escolher o seu desporto, a sua atividade também que se sentem confortáveis. E as recomendações são desde muito cedo para as crianças fazerem atividade física, exercício físico, e não só a atividade física formal, estruturada, mas também esta atividade física informal, o deixar as crianças brincar, esta liberdade. E já agora só acrescentar aqui mais um outro ponto, e que cada vez mais está ligado a isto, que é o desenvolvimento de valores. E o desporto e a atividade física também promovem isto, o desenvolvimento de valores das crianças e dos jovens, e se nós começarmos o mais precoce possível, nós vamos conseguir ter esta sustentabilidade, porque faz parte de nós despendermos ou investirmos, eu gosto mais desta palavra, investirmos no nosso dia de 1 hora, de 2 horas, para fazermos exercício físico. E se isto estiver desde pequenos, nós claramente vamos manter isto na idade adulta e vamos reservar este espaço. O que me parece é que isso, por enquanto, não passará de um desejo, porque o que nós temos é precisamente o contrário. Vamos ter menos educação física, por exemplo, nas escolas, não é? É verdade, vamos ter menos educação física. Acho que estamos a reverter aquilo que nós precisamos. E eu sou profissional de saúde e, portanto, se calhar aqui com uma grande defesa, mas nós precisamos de mais saúde. E mais saúde é apostarmos nestes espaços, e a escola é uma delas, o ensino superior é exatamente a mesma coisa, mas apostarmos neste espaço porque estamos a criar jovens mais bem preparados, crianças mais bem preparadas em termos de saúde, ou seja, a sua estrutura, a sua saúde está mais bem preparada para aquilo que são as adversidades que nós já aqui vimos falar. A publicidade, aquilo que acontece com a publicidade é muito mais atrativo nós agarrarmos, ou as crianças irem para um jogo e nós vimos a publicidade a um jogo de computadores e se calhar não vimos uma publicidade a fazer, vimos agora algumas a fazer cada vez mais as corridas que também temos, mas que ainda estão a um nível de publicidade, de cativar. Tal concorrência, é desleal, não é, Paulo? E ao mesmo na alimentação. Eu brinco muito com isto, mas digo, quantos são os spots publicitários que nós vimos na televisão, naquelas horas que sabemos e que as crianças estão a absorver aquilo tudo. Tu achas que devia haver outra regulação? Claramente, eu sou uma apologista de que precisávamos de outra regulação e precisávamos exatamente deste investimento público, de pensarmos, estes estão mais do que descritos, são fatores que nós sabemos que interferem nos hábitos, nos estilos de vida. E, portanto, nós precisamos de ir a estes fatores-chave. A escola, a publicidade, o termos alimentação na escola e também exercício físico adaptado àquilo que são as necessidades dos nossos jovens, porque depois tudo o resto é mais difícil. As marcas existem, a publicidade existe. Agora, nós poderíamos fazê-lo de outra maneira. E eu sou também, peço desculpa, mas defendo muito isto. Nós temos que criar jovens informados e claro que existe o bom e o mau. E é bom os nossos jovens terem esta bagagem, esta estrutura, para fazerem eles as suas decisões. E, portanto, nós temos que trabalhar isto desde pequenos. A resiliência, a autoestima, a autoconfiança são competências sociais que têm que ser trabalhadas. E o exercício físico, o trabalhar com as crianças desde pequenas, através do exercício físico, da prática da atividade física, estas competências são muito mais simples, são muito mais fáceis também de... O que é certo é que a maior parte dos nossos jovens só conseguem ter uma prática regular desportiva se os pais também investirem nela e, geralmente, fora da escola, não é? Um dos pontos, o Eurobarómetro que mediu a atividade física... Porque é preciso um investimento dos pais também aqui. E esse foi um dos fatores, ou seja, um dos primeiros fatores era a falta de tempo, que foi indicada, e o outro era a questão em Portugal, portanto, os países todos da União Europeia, em Portugal era um dos países em que saía este valor, que era o dispêndio que era feito em termos económicos, em termos financeiros, para se poder fazer atividade. Às vezes não é preciso grande dispêndio, porque há muitos clubes que fornecem atividades, não é? E jogos, sobretudo, coletivos, que também são uma boa forma deles crescerem, mas depois é preciso levá-los, trazê-los. Exatamente, estamos aqui a falar... Exatamente. Uma certa disciplina também dos pais e exige o seu investimento e o seu trabalho, não é? Mas que é um investimento, ou seja, volto a dizer isto, é um investimento que
a criança faz normalmente. Eu volto a dizer que é importante também as crianças fazerem aquilo que gostam, não aquilo que os pais gostam que elas façam, mas elas também fazerem aquilo que gostam. Não é isso que eu dizia, não é na hora de escolher. Não. É na hora de apoiar. Mas este apoio... Eles depois precisam desse apoio. Claro, e este apoio é tão mais fácil nós, nestes espaços informais em que a criança gosta daquilo que está a fazer, nós também promovermos esta ligação do pai, da família, dos pais, da família com a criança e estimularmos aquelas outras competências. A atividade que ela está a fazer, não é? A atividade, os estilos de vida que são difíceis de nós mudarmos. Todos nós temos esta adversidade à mudança. E, portanto, se forem desde pequeninos, muito mais fácil. Já não precisam de mudar, não é? Muito mais fácil. Só continuar Estão lá. por ali fora. Elizabeth, quais são os principais erros alimentares que nós cometemos nesta altura do ano, no verão? Os principais, portanto, um daqueles que poderíamos salientar são, por exemplo, as refeições que se fazem em ambientes mais quase festivos, entre amigos, em família, em que são refeições mais prolongadas, está mais tempo... Mas pode-se fazer de vez em quando, não faz mal a ninguém, faz bem à convivência. Se estamos a falar das férias diariamente durante vários dias de férias. Se fizermos isso todos os dias, não é? Durante as férias. Em tudo, não é? Como uma atividade física, se deixar de fazer uma vez por ano, também não há problema. Esses jantares, essas refeições prolongadas, às vezes não são jantares, são almoços também, fazem com que as pessoas estejam ali e vão comendo sempre, não é? Exatamente. E, portanto, perdem um pouco a noção. E perdem um pouco a noção do que vão, da quantidade, do tipo de alimentos, porque por vezes a oferta também não é a melhor. Se pensarmos, por exemplo, num piquenique, não é? Se pensarmos rapidamente no piquenique, começamos logo a pensar salgados, rissóis, panados, não é? O piquenique é mais fácil de fazer, de embalar. Que está na mente da maioria das pessoas. Mas, por exemplo, podemos pensar em sanduíches que são feitas, por exemplo, na praia não aconselharia tanto sanduíches feitas na praia, porque tem areia, etc. Ou então, se for com crianças, pode a logística não ser tão fácil. Mas quando pensamos até para piqueniques de adultos, é muito agradável cada um montar as suas sanduíches, ou, por exemplo, massas frias, ou saladas com base de feijão, em que se pode juntar ovo cozido, atum, se pode pôr vários vegetais, alface, rúcula, tomate, milho, e cada um monta à sua vontade. Geralmente não se leva muito vegetais, pois não, legumes para os piqueniques. Lá está, tudo depende das tradições. Por exemplo, eu adoro piqueniques e levo sempre os piqueniques. Não é exemplo. Mas, por exemplo, a fruta também, a fruta pode já ir preparada. Se pensares, por exemplo, um melão, que é ótimo nesta altura do ano, pode ir já preparado para o piquenique. Portanto, fruta, fazer as sanduíches lá no sítio, não é? Se houver condições, é muito mais agradável. Elas faz parte do convívio também, cada um monta, ou podem ir já preparadas. É só por uma questão também. Isso é muito interessante, mas parece-me que não seja uma tradição. A maior parte das pessoas não faz isso, mas é um modelo novo a seguir que pode ser interessante. E está menos a preparar. Levar as coisas preparadas, sim, do que estar a fritar os salgados todos em casa, exatamente, etc. Portanto, é muito mais fácil arranjar umas saladas, lavar apenas, pode até ser, por exemplo, o tomate, pode ser cortado na altura, portanto, é fácil de preparar, não se fica com a casa a cheirar a fritos também, tem essa vantagem, mas há alternativas realmente saudáveis e o aspecto do convívio, da alegria, de estar todos a comer na natureza, portanto, em contacto com a natureza, nada disso se perde. Portanto, há realmente aqui alterações que podem ser feitas, não é? E se nós mudarmos comportamentos daqui por uns anos, já ninguém se lembra que os piqueniques têm com rissóis e panados, não é? Portanto, é uma questão realmente de mudança. Não sei. De mudança São tradições já com muitos anos. E na praia? Na praia não aconselhou muitas sanduíches? O que é que as pessoas podem levar para a praia? Eu aconselho não as montar lá. Não sejam feitas lá, claro. Pronto. Portanto, na praia, e isto aplica-se em qualquer cenário, há sempre a questão da segurança dos ingredientes ou dos alimentos que se levam, não é? O respeitar, por exemplo... Por causa do calor, do sol, né? A exposição, há sempre aqueles alimentos ou ingredientes, por exemplo, as maioneses, que se for caseira, é completamente desaconselhada de ser levada. Se pensarmos, por exemplo, alguns alimentos que levem ovos e que não sejam bem cozinhados, também é desaconselhado. Por exemplo, pode haver a tendência de levar alguns alimentos que sejam quentes, supostamente quentes, mas os alimentos têm que ser mantidos ou abaixo de 4 graus ou acima de 60 graus. Portanto, tudo que fica ali naquele intervalo é muito perigoso. Portanto, deve haver esse cuidado. E depois podemos pensar, por exemplo, nos churrascos ao ar livre, não é? Em que depois se levam carnes.
Okay. Mas estamos aqui a falar no conceito de piquenique, não é? Que se levam carnes cruas, é preciso muita atenção como é que são acondicionadas essas carnes e haver um... Também nós gostamos de churrascos, não é? Muito no verão, há muita gente que faz. Que tem mas há os excessos também, muitas vezes, não é? Sim, também come-se carne a mais nessas alturas ou não? Também se come, exatamente, carnes a mais. E, portanto, por uma questão de estar-se a fazer... Todas estas refeições têm essa característica de demorarem muito tempo. E tem a mesma característica, pois é, do tempo, mesmo parecidas com as refeições familiares, não é? Exatamente. Que é aquilo que depois dura... Exatamente, enquanto junta o almoço com o lanche e por aí fora. Exatamente, isso mesmo. E, portanto, aí muita atenção em separar alimentos crus de alimentos cozinhados. Por exemplo, é perfeitamente execuível na cabeça de alguém que leve as carnes cruas para cozinhar e que na mesma arca tenha, por exemplo, fiambre que vai ser para o lanche. Muita atenção com isso, não é? Porque se os sucos das carnes cruas contaminarem... Sim, tem a ver com outras coisas, não é? Sim, mas é que são questões de segurança importantes. A possibilidade de haver intoxicações, etc., por causa do calor no verão, é preciso cuidar dos alimentos com mais atenção. Mas a minha questão era mais no sentido de as pessoas poderem alimentar-se e manter a forma ao mesmo tempo, não é? Certo, que é outra coisa. Mas isso tem a ver essencialmente com a escolha dos alimentos, isso acho que já falamos, e naturalmente com as quantidades, não é? Ou seja, os piqueniques não precisam ser só de comer, ou seja, a pessoa pode fazer outras atividades, até alguns jogos no final, brincadeiras com as crianças, não precisam de estar sempre a comer, não é? Portanto, se calhar também uma boa estratégia é dosear a quantidade de alimentos com que se sai de casa. Que se leva. Porque por vezes leva-se refeição que dava para o fim de semana inteiro, quando só se vai um dia para Mas eu acho que isso é uma coisa muito portuguesa também, não é? Não pode faltar comida. Não pode faltar comida. Depende um pouco da mentalidade. Por acaso, no outro dia ouvi uma conversa curiosa que era uma pessoa conhecida que dizia que gostava muito que a comida terminasse, que era sinal que estava boa e que toda a gente gostou e comeu até ao fim. Portanto, isto... Mas acho que eu concordo que a mente portuguesa que é mais que não falte, não é? Pois, eu acho que sim, acho que há um bocadinho essa tendência. Paula, eu gostava de ouvir também sobre essa questão dos nossos hábitos e o que é que foi mudando nos nossos hábitos, nomeadamente nos mais jovens, com os ambientes que também foram mudando. Mas eu queria ainda que me falasse dessa questão da obesidade, porque há pouco, enquanto estávamos a ver a reportagem, estava a explicar-me, às vezes, como nós temos uma ideia errada do esforço que fazemos muitas vezes para nos privarmos de comer e do efeito que isso tem verdadeiramente no nosso organismo, não é? Que não é bem aquilo que a gente imagina. Sim, poderia dizer que seria um mito. A maior parte das pessoas com obesidade dizem eu tenho um metabolismo muito lento. Não é verdade. Porque as pessoas com obesidade, além da massa gorda, também têm a massa magra, que também está aumentada. E a taxa de metabolismo, digamos, é proporcional também à sua taxa de massa magra, ou seja, à parte muscular. E, de facto, os obesos não têm um metabolismo diminuído, têm um metabolismo que está aumentado. O que acontece é sempre que nós estamos a fazer dieta, e quando fazemos dietas restritivas, e para perder peso, de facto, nós temos que... Porque, no fundo, isto é fisicoquímica, não é? Nós, seja o que for que a gente vai ingerir, nós só ganhamos peso desde que a nossa ingestão seja superior ao nosso dispêndio. Isto, obviamente, desde que a gente não tenha alguma doença endócrina por trás. Claro. Mas, de modo geral, organismo equilibrado é assim que funciona. Digamos, se a ingestão for superior ao dispêndio energético, seja o que for que a pessoa coma, ela vai ganhar gordura. E, portanto, a única forma que o organismo tem para armazenar o excedente energético é sob a forma de gordura. Quando as pessoas estão a fazer dietas e perdem peso, habitualmente elas notam uma coisa, nos primeiros tempos elas perdem peso rápido, só que depois há uma tendência para a estagnação, o que para as pessoas é um bocadinho desmotivador. Isto tem a ver com que a nossa taxa de metabolismo também desacelera, porque de facto nós como espécie, durante a evolução... Portanto, o organismo percebe que está a receber menos alimento e portanto também gasta menos. Também gasta menos. E se me permite, eu gostava de fazer referência a uma coisa que o Dr. Paulo disse que é muito interessante, que ele disse... o exercício, as pessoas gostariam de uma pílula que fizesse os mesmos efeitos. As pessoas esquecem-se uma coisa, o exercício é a pílula mais potente que nós temos. Quem faz exercício, de facto, consegue melhorar uma série de doenças. Há estudos que demonstram que fazer exercício, por exemplo, doentes com pré-diabetes, exercício mais dieta é mais eficaz para reverter e ficar sem diabetes do que fazer
tomar um fármaco. Tratamento farmacológico. Sim. O exercício tem benefícios que vão para além do período em que a pessoa faz exercício. E, portanto, atualmente está muito investigações recentes, os músculos libertam hormonas que têm benefícios até fazendo alterar o nosso tipo de gordura, fazendo com que a nossa gordura que a gente tem, a chamada gordura branca, se transforme noutro tipo de gordura que só por si aumenta o dispêndio energético. Ou seja, nós quando estamos sentadinhos também gastamos energia. Só que esta taxa de dispêndio energético pode ser aumentada, dissipar mais energia, se nós fizermos exercício. Ou seja, o exercício de facto... A gordura branca é o quê? Nós temos vários tipos de gordura. Sim. Temos uma gordura branca, que é a gordura subcutânea, temos uma gordura visceral que está à volta das vísceras, que é aquela que é mais perigosa, que habitualmente as pessoas, por exemplo, as mulheres, não gostam daquela gordura que tem na anca, nas pernas, a gordura chamada ginoide. Isto é uma gordura subcutânea, que é protetora. Ou seja, é o celulite? Não é celulite. A gordura que nós temos subcutânea, a última camada de gordura, digamos assim, a nível da anca, da coxa, Sim. é protetora. Há estudos até que referem que quem tiver uma anquinha com menos cá em cima, com menos 50 centímetros, que tem um aumento de risco de doença cardiovascular. Ou seja, a gordura não é toda má. Há gordura que é boa, a subcutânea, não em excesso. A gordura visceral é aquela que está associada às doenças, à diabetes, ao aumento do colesterol, à doença cardiovascular. E temos outro tipo de gordura que se julgava que só existia ao nascer e que depois ia reduzindo, que é um tecido adiposo castanho. E hoje sabemos que se pode tornar o tecido branco... Onde é que essa gordura? Tínhamos, sobretudo, próximo do timo e em alguma área subescapular, que era muito reduzida. Nesta zona aqui, em cima? Mas muito reduzida, sim, e também na zona external. E essa gordura, hoje, sabe-se que nós podemos transformar gordura branca, torná-la numa gordura mais castanha em que é possível dissipar mais energia. Isso tem a ver com o exercício físico. Portanto, eu diria que o exercício físico é uma arma poderosa, não só para o bem-estar, mas para tratar uma série de doenças. Mesmo os doentes que fazem terapêutica, por exemplo, para a diabetes, se fizerem exercício físico, precisam de menos doses de antidiabéticos orais, precisam de menos doses de insulina. O exercício é uma potente arma que as pessoas têm para tratar a sua doença. Aliás, não é possível tratar nenhuma doença metabólica, seja a obesidade, a diabetes e a dislipidemia, o aumento de colesterol, se as pessoas não fizerem exercício e tiverem cuidados alimentares. É impossível tratar. Sabia disto, da gordura branca e da gordura castanha? E da gordura branca que se pode transformar em castanha com exercício físico. Vai ficar mais acastanhada. Mais acastanhada. As coisas estamos sempre a aprender e que são muito importantes. Mas essas informações são úteis, mesmo para o seu programa. Muito importantes, claro que sim. Porque pode ser uma boa forma também de motivar e de estimular as pessoas. Já vamos regressar. Tentar ficar em forma a qualquer custo pode ter consequências. O exercício físico, por exemplo, deve ser adequado a cada pessoa e os exageros podem trazer às vezes mais prejuízos do que benefícios. O fisioterapeuta Paulo Araújo vai deixar-lhe alguns conselhos sobre a forma como o exercício físico deve ser praticado no verão. Para ficar em forma no verão, os portugueses recorrem ao exercício físico para perder peso e tonificar o corpo. Muitas pessoas acabam por fazer exercício só nesta época do ano, tanto pelas questões meteorológicas como pelos hábitos e rotina que têm no inverno. No entanto, o fisioterapeuta Paulo Araújo afirma que este aumento de exercício físico no verão pode ser uma forma de incutir novos hábitos desportivos nas pessoas. Para o verão põe-se sempre uma grande questão e estar em forma muitas vezes significa, o que também é estar em forma, porque também é importante a pessoa sentir-se bem consigo própria, que é a pessoa quer rejuvenescer um pouco mais, não é? Porque vai ter menos roupa, vai usar roupa mais simples, vai estar mais exposta, quer perder alguma gordurazinha da sua barriga, das suas ancas, quer ganhar alguma cor na sua pele, porque isso está associado com saúde, com qualidade de vida e, portanto, mas a questão do peso e a questão da gordura é uma questão fundamental hoje em dia, né? No entanto, há que ter em conta alguns cuidados com o exercício a fazer e o tipo de preparação necessária. Deve sempre consultar um especialista antes de iniciar a atividade física. Efetivamente, a pessoa deve tomar alguns cuidados. Mas já há um cuidado relativamente ao seu coração,
que é uma regra básica, que é a 220 a gente retira a idade da pessoa e tem qual é o máximo de batidelas por minuto que a pessoa deve atingir. A gente podia falar aqui de um conjunto de patologias que deverão ser sinais de aviso, mas não são necessariamente. Para uns pode ser contraindicado, para outros não ser. Agora, elas devem ser alinhadas, devem ser ajustadas à pessoa com a ajuda dos técnicos que percebem do problema e com a pessoa a ter um bom senso relativamente à atividade. Para já, escolher uma atividade, seja ela correr, andar ou ir para um ginásio, que seja adaptada à sua idade e à sua condição. E que seja adaptada às suas capacidades, não é? E isso, melhor do que ninguém, a pessoa pode ouvir o seu corpo, que isso é importante, mas também pode recorrer a alguns técnicos, quer seja um professor de educação física no seu ginásio, quer seja o seu fisioterapeuta, quer seja o seu médico, de modo a que possa com eles ajustar qual é o nível de exercícios que deve fazer. Desta forma, o tipo de exercício também é importante. O exercício de alto impacto é mais utilizado nas aulas de grupo de ginásio, com grandes picos de intensidade. No entanto, este fisioterapeuta defende que a atividade pode ser menos exaustiva, no entanto, deve ser bem planeada e executada para desenvolver a performance física da pessoa. Quando se faz um programa qualquer de exercício, nem que seja andar ou correr, uma coisa simples, não é? Simples, o exercício deve ter sempre alguma progressão, não é? E normalmente a gente costuma dizer que, digamos, o exercício deve ser beneficiar de um modo lento, ou seja, de um modo mais devagar, ter um pico, digamos, de intensidade em cerca de metade a 2/3 do programa de exercícios, e depois no final a pessoa deve relaxar outra vez e deve fazer os seus estiramentos e relaxar. Para que seja efetivo o exercício, ele deve ser pelo menos feito durante mais de 30 minutos, não é? E pelo menos 3 vezes por semana, não é? Para que haja, digamos, a acumulação de um conjunto de benefícios do exercício. Quer seja sobre o gasto energético, quer seja sobre a coordenação, o equilíbrio, digamos, a resposta motora. Portanto, há um conjunto de... Quando falamos de exercício, a gente pensa logo em perder peso, não é? E o exercício não é só para perder peso. Reajustar a silhueta de uma forma saudável e sustentável deve ser o objetivo principal. O exercício físico deve ser continuado e alargado a todo o ano, essencialmente por uma questão de saúde, assim como a aposta em alimentos mais saudáveis. Paulo, como é que as pessoas podem fazer exercício físico? Por aquilo que percebemos aqui, as pessoas, muitas aproveitam para fazer exercício físico no verão. Mas só no verão, depois param. Não sei se isso tem algum efeito em termos de saúde. Falamos aqui um bocadinho no que estávamos a falar em relação à perda de gordura, em relação às questões da alimentação também, ou às dietas que as pessoas tentam fazer no verão. No exercício físico é a mesma coisa, ou seja, se houver uma prática exagerada no verão, porque até posso perder algum peso, até posso ganhar alguma massa muscular, até posso sentir-me fisicamente melhor, mas se durante os outros 9 meses do ano eu estiver inativo... Mas as pessoas não fazem durante 3 meses. Geralmente fazem só durante um mês de férias, não é? Ainda pior, então. E os outros que estão a trabalhar é mais complicado. O que nós vamos é desregular de alguma forma o nosso organismo, porque ele está a ser preparado para um tipo de atividade física que de um momento para o outro, naquele dia em que terminam as férias, deixa de o ter, e muitas vezes temos um papel de reversão de tudo aquilo que nós ganhamos, que nos pode prejudicar a nossa saúde. Eu acho que se nós definíssemos aquilo que seriam umas linhas de orientação para a atividade física das pessoas, pensando ou não no verão, em primeiro lugar deveríamos retirarmos daquilo que são práticas incorretas, como as dietas doidas que as pessoas por vezes fazem, ou também não adotarem uma prática desportiva de tal maneira intensa que muitas pessoas passam do 0 para 80 e exageram completamente na prática desportiva. Com a ideia de que vão perder e que vão ter grandes efeitos. Ou não? A maior parte vai se lesionar. Podem não ser só em termos de... Isso é outra a maior parte vai se lesionar, porque vai estar sujeito a uma carga. Às vezes as pessoas não é só a questão mesmo estética, é mesmo pensarem que se fizerem exercício durante um mês vão ficar mais saudáveis. Pois não é de todo verdade, terão sempre algum benefício se a prática for bem conduzida. O problema é que as pessoas muitas vezes exageram, podem ter algumas lesões de sobrecarga. Estamos numa situação de sobretreino, o que quer dizer que o nosso organismo não estava a nenhum nível preparado para aquelas cargas de treino. Portanto, isto tem que ser gradual, tem a entrada no exercício físico convém que seja... Claro. Nós temos um princípio do treino orientador muito básico, que é o princípio da progressividade das cargas de treino, que é tanto comum para o alto rendimento como para uma pessoa qualquer que vai iniciar a sua prática desportiva. Exercício
físico, por exemplo, num ginásio, não é? É igual para toda a gente que vai praticar algum tipo de exercício físico. Na marcha também há carga de treino? Certo, claro. Tem a ver com o tempo que se marcha? Tem a ver com a o intensidade tempo, com a que se marcha? intensidade, que pode ser regulada cada vez mais facilmente por um cardiofrequencímetro, em que sabemos qual é o nível de intensidade a que a pessoa... Isso? São medidores de frequência cardíaca em que as pessoas têm um relógiozinho com uma tira, uma banda que é colocada no peito e que de alguma forma a pessoa pode saber sempre qual é a frequência cardíaca que está a utilizar. E as pessoas podem usar isso sozinhas e controlar isso? Obviamente não. A máquina não resolve o problema todo. Vamos ao mesmo problema de há pouco. É preciso uma orientação técnica de alguém que explique à pessoa qual é a frequência cardíaca que deve adotar para o seu trabalho e provocar algumas oscilações de intensidade, de modo a que haja momentos em que a frequência cardíaca aumente e que depois tenha um período de recuperação, e esta alternância de cargas de treino ao longo até do mesmo percurso que a pessoa está a fazer vai provocar uma adaptação muito mais rápida. Então é preciso logo ver à partida em que estado é que a pessoa está, não é? Claro. Antes de começar a fazer o exercício físico. É o que fazemos no Programa Nacional de Marcha e Corrida. Avaliamos as pessoas, procuramos perceber com que pessoas é que estamos a trabalhar para depois sabermos prescrever o treino de acordo com aquilo que cada um pode efetivamente fazer. E acha que deve ser sempre assim? As pessoas nunca deviam fazer exercício físico por elas próprias, por iniciativa própria? Não, acho que deviam fazer por iniciativa própria. Há pouco estávamos a discutir uma coisa interessantíssima, que era o facto de que cada vez é mais difícil ser pai e ser mãe. É muito difícil porque temos tantas coisas e tantas atividades no nosso dia-a-dia que é muito difícil conciliar o tempo livre do pai e o tempo livre do filho para o ajudar a que tenha uma prática desportiva, seja ela formal ou informal. Temos que começar por aí, que é cortar algumas atividades. Talvez. Não E cabem definimos nas 24 prioridades, horas. que às vezes temos dificuldade em definir prioridades. E claramente a saúde de uma criança e de um jovem é prioritário. Mas preocupa-me, por vezes, num fim de semana, ir a um centro comercial e ver um centro comercial cheio, e ir a um parque da cidade, e cada vez mais temos espaços que as cidades reabilitaram de uma forma magnífica, ciclopistas, ecopistas, parques naturais, e não vejo as pessoas lá. Cada vez se vê-se um aumento progressivo, mas tímido, de pessoas que durante o ano não se envolvem com esses espaços que foram recodificados e que estão a dispor E basta das pessoas. fazer exercício ao fim de semana? Não. O ideal seria que houvesse uma prática quase diária, tão diária quanto possível. O ideal era que todos os dias as pessoas guardassem 1 hora de atividade física por dia. Uma? É muito? Não acho. Não pode ser meia? Se for meia é melhor do que nada. E se for em 3 dias é melhor do que não fazer nenhum dia. O que Por estamos exemplo, a fazer, alternar dia sim, dia não, já certo, não é mau? Já não é mau de todo, mas para aquilo que são os estilos de vida que nós temos, não é suficiente para que nós consigamos os tais objetivos de verão. Mas para quem não faz nada, considero muito complicado de repente começar a fazer tudo. Digo Certo, eu, não sei, eu estou a fazer perguntas Exatamente. só, mas imagino que sejam as perguntas que as pessoas também Que falam as lá em pessoas casa. fazem, claro que sim. Portanto, pode haver aqui uma entrada progressiva na atividade física, também porque senão as pessoas são capazes durante uma semana manterem este ritmo e depois na semana a seguir desistem. O que fazemos com o programa de marcha e corrida é aconselhar as pessoas a se deslocarem ao centro 3 dias por semana, numa fase inicial. Sabemos que o nosso objetivo, porque temos pessoas que estão preparadas para isso, é motivar as pessoas a fazerem algo mais, não ficarmos só pelas 3 sessões semanais. Se conseguirmos 5 ao fim de 2 ou 3 meses... Se conseguirem que as pessoas lá vão sempre, sem faltar. Exatamente. Primeiro já é bom. primeiro isso, que façam as 3 sessões. Também faltam, de certeza, não? Também desistem ou não? Mas temos cada vez mais pessoas que querem ir mais do que as 3 vezes por semana. Porque o grande problema que existe aqui é as pessoas entenderem o porquê. Nós estamos aqui a falar sobre uma série de coisas que quando as pessoas nos ouvem, ficam a pensar, eu não sabia isto é tão importante para a minha saúde. E o que nós temos são técnicos que, chegando perto das pessoas, olhos nos olhos, dizem às pessoas têm de fazer esta atividade. E explicar muito bem porque é que têm que fazer e quais são os benefícios que de facto vão ter na sua saúde. E de repente o que vai acontecer é que a pessoa vai para o verão e para todos os verões que vão surgir no seu futuro, muito melhor com ela própria, com muito mais autoestima, com um corpo muito mais agradável e que se sente muito melhor, mas com mais saúde. Tem que ser o ano todo, não é? Tem que ser o ano todo. É uma Lamento coisa ter que dizer isto, mas tem que ser todo o ano. Que tem uma vantagem, que não resolve só questões mais ligadas estéticas, com o verão, mas resolve outras questões mais saúde. importantes, que é de prevenção a nível de saúde, não é? Certo. Como é que as pessoas procuram estes centros, Paulo? O ideal será enviar-nos um e-mail para nós. Nós temos um site que é www.marchaicorrida.pt. Marcha e corrida. Marcha e corrida, é muito fácil de decorar, .pt.
Podem enviar-nos um e-mail, temos um e-mail também. Mas vocês lá no site têm a informação dos sítios onde existem estes Depois comunicamos por e-mail quando a pessoa não encontra um local onde exista, porque nós temos feito uma ligação muito forte com autarquias que muitas vezes não têm centros, mas como temos pedidos de pessoas para que abram um centro, nós conseguimos com a autarquia fomentar a abertura de novos centros. Portanto, pedidos de particulares, De grupos, nós temos algumas cidades que tinham grupos de pessoas que gostavam de correr e ainda hoje recebi um e-mail sobre pessoas que gostavam numa determinada cidade do centro do país e o que nós fazemos é tentamos agilizar a ligação. E então sugerimos à autarquia que nos enviem técnicos, fazemos a formação dos técnicos e abrimos esses centros. Ou seja, é algo... Já há centros a funcionar sem ser com autarquias? Já existem. Só com grupos de cidadãos? Não com grupos de cidadãos, tem que haver sempre uma entidade que acolhe o programa de marcha e corrida. Mas pode ser uma junta de freguesia, temos juntas de freguesia que estão a fazer um trabalho fantástico a este nível, dando resposta à necessidade das pessoas. Temos inclusive algumas coletividades esportivas que também se podem envolver, ou seja, todas as instituições que sentirem que têm capacidade para disporem de um técnico de desporto que possa fazer a formação connosco para saber quais são as linhas de orientação que nós aconselhamos nesta prática. Eu há muito pouco tempo atrás falava com uma colega médica, nutricionista, que me dizia que este era um dos grandes problemas que tinha, que era como é que ela ia propor aos doentes que alterassem as suas dietas, quando depois dizia sempre assim, eu só vou ajudar a alterar a dieta se me garantirem que esta criança ou este jovem se vai envolver com uma prática desportiva. E muitas vezes recebia o feedback do outro lado a dizer, bom, mas onde é que eu vou colocar uma criança que tem um peso corporal tão elevado, que não vai praticar uma atividade desportiva normal numa coletividade desportiva de rendimento? Qual é a solução que eu lhe vou encontrar para uma prática desportiva? E é isso que nós estamos a procurar também tentar fazer. Ou seja, não só prevenir, como dar resposta a pessoas que têm, de facto, problemas de saúde. Sim, porque a maior parte dos espaços que se encontram, a não ser os ginásios pagos, são geralmente ligados a clubes e têm muito a ver com a competição, não é? E, portanto, falta aí... Este é um espaço alternativo, tecnicamente qualificado e, ao fim e ao cabo, é algo que um instituto do desporto, juntamente com uma federação e com uma faculdade, eu gostava de dizer que este é um projeto inovador a nível europeu, porque eu não conheço, e já estive em vários países a discutir isto com colegas, foi desenhado cá, e não temos nenhum país europeu que envolva tantas instituições do poder local, nacional, desportivo e uma universidade todos a trabalhar. Isso que já tinha mais de 100 autarquias envolvidas 150, nisto, não é? mais de 150. Estão quase plantado? Sim, mas esperemos que possam ser mais do que o número de autarquias, graças a outras coletividades ou instituições que também vão estar. Claro. Mas, portanto, na prática cobrem o país todo já estes... Sim, há regiões que estão mais fortes do que outras. O Algarve, por excelência, até pela ligação que tem climatérica, que facilita que as pessoas durante todo o ano se envolvam com uma prática regular. Possam andar mais ao ar livre, não é? Sim. No norte do país, porque há uma forte adesão das pessoas no norte do país à prática regular de marcha e corrida, aquela prática de outdoor. E depois temos um bocadinho mais de dificuldade, obviamente, de penetração no Alentejo. Estamos a fazer um esforço muito grande para que as pessoas se envolvam com a prática no programa de marcha e corrida e temos já também na zona de Lisboa e Val do Tejo alguns projetos bastante fortes, com uma dimensão muito grande de pessoas a se envolverem. É um trabalho que não acaba mais. Não acaba, esperemos que não, que seja sempre para continuar. E o Consumos, de que me falou há pouco no início? O projeto Consumos, o que é que é? Exatamente. O Consumos Académicos é um projeto de responsabilidade social por parte do Conselho Nacional de Juventude, da FADU e de outras organizações de associações de estudantes. A Aveiro, Minho, a FAP do Porto, a Académica de Lisboa, Évora também, a Académica de Évora, a FNAESP, que tem o ensino politécnico também, e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. E que, em parceria com o CICAD, agora com a responsabilidade e com a tutela dos consumos e também com uma plataforma internacional europeia que é a Alcohol Policy. É o antigo Instituto da Droga e Toxicodependência, não é? Que agora é um serviço. As pessoas conhecem sobretudo. Exatamente. Aí. Exatamente. Este projeto iniciou-se com uma necessidade sentida por parte das associações, em que o CNJ albergou e juntou todos, e, portanto, em todas as associações, o que acontece? Temos promover estilos de vida saudáveis. Junto dos jovens universitários, é isso? Exatamente, o ensino superior, exatamente. A base é prevenir consumos nocivos, portanto, consumo nocivo, não é a abstinência, mas o consumo nocivo, e, através de prevenção do consumo nocivo, buscar o desporto, porque, claramente, as associações de estudantes... E aí nos consumos nocivos entra o quê?
aqui especificamente é o álcool. Porquê? Porque é um compromisso que temos no Fórum Nacional Álcool e Saúde, que faz parte do anti-IDT, que é agora CICAD, que é quem coordena em Portugal, e que tem as organizações da sociedade civil, também a parte governamental e também todos os comerciantes, produtores de bebidas alcoólicas. Portanto, o consumo vai só nesse sentido, no sentido prevenção do consumo nocivo. E depois, o que é que foi buscar para fazer este paralelismo? Porque prevenção do consumo nocivo numa instituição de ensino superior não é amigo, não é um projeto que venderia e que fosse atrativo para os jovens. E, portanto, fomos buscar o desporto. Eles gostam de consumos nocivos. É difícil nós só irmos por esta proibitiva. Claro, é consumo. claro. Exatamente. E, portanto, o que é que fomos buscar? Fomos buscar jovens do ensino superior, que são atletas e que deram a cara pelo projeto. E, portanto, são jovens que se cruzam nos corredores das instituições de ensino superior e que também estudam, que têm que conciliar a sua vida de estudantes. Juntar-lhe o estilo de vida saudável. Exatamente. E a ideia é, sobretudo, prevenir ao nível do álcool? Fazer prevenção ao nível do consumo nocivo de álcool. Como é que o estão a fazer na prática? Ora bem, ao longo do ano letivo existem várias ações que decorrem nas instituições, desde workshops, por exemplo, de coquetéis saudáveis. Como é que coquetéis saudáveis e sem álcool, por exemplo, ou seja, como é que nós podemos tornar esta questão do social das bebidas, porque é social, agradável, atrativo e que não leva a consumos nocivos. E, portanto, várias sessões que acontecem, e aqui a FADU e a ANEM dão muito suporte técnico e científico, dado o seu know-how e o seu conhecimento nestas áreas do desporto e também da saúde, para podermos organizar nas instituições de ensino superior estas ações de workshops, seminários, ao longo do ano. Mas depois o grande forte, e aqui deixar esta mensagem, que são as festividades académicas e que normalmente são associadas a consumos nocivos, que não é mentira, mas que as associações neste momento, e estas que eu disse há pouco, são organizações que organizam as suas festividades académicas, mas que também têm por trás também estão com alguma responsabilidade social, ou seja, de nos seus espaços das festividades, poder ter, ao nível da prevenção primária, jovens estudantes que podem atuar no terreno da festa para fazer alguma prevenção de não se chegar a um consumo nocivo, depois disponibilizar nas festas... Portanto, o álcool existe na mesma? Existe. A ideia é, sobretudo, que os jovens sejam sensíveis ao facto de terem que consumir com moderação, é isso? Exatamente. Não chegar a um consumo nocivo. Aprender a consumir. Exatamente. Ter a disponibilidade, que isto é outro ponto que é, não há, só há cerveja. Não é não ter, é ter, mas saber usar. Saber usar. E depois também dar a disponibilidade de ter bebidas que não têm álcool e que são atrativas. E, portanto, também há, e tem havido nas festividades académicas e deste ano também, e do ano passado, espaços nas festividades que são bebidas que não têm álcool e não é só o simples. E o programa atua sobretudo na altura das festas académicas ou não? Tem outras... tem extensão para além dessas alturas? Para além destas alturas, ao longo do ano académico, dentro das instituições de ensino superior, com os seminários, workshops, e tivemos uma pequena inovação, isto da necessidade que temos tido e que as associações têm sentido, que é sair do espaço do ensino superior e ir para o ensino secundário. Ou seja, já se fazem várias ações, as instituições de ensino já fazem estas ações no ensino secundário, pelos motivos de publicitar as suas instituições, mas juntar aqui, não ser só a publicidade da instituição, que é importante, sem dúvida, mas levar mais um contributo. E, portanto, são os jovens do ensino superior que vão fazer estas ações e estas sessões com os jovens do ensino secundário. E, portanto, estão levar a fazer esta mensagem. Desde quando, Ruth? Este programa está a funcionar desde quando? Desde 2012. 2011, 2012, em termos de ano letivo. Portanto, este será o segundo ano? Exatamente, este é o nosso segundo ano. Que está a acabar agora. Como é que vocês avaliam os resultados deste projeto? Ok. Resultados. Começamos, neste momento, a ter mais atletas, em termos de a querer dar a cara por este projeto. E, portanto, no site pode-se consultar. Portanto, aí podemos concluir que ele é mais conhecido. Mais conhecido, exatamente, porque fomos nós que tivemos que chamar os atletas a querem dar a cara, a explicar. Claro. Pronto, portanto, neste ponto. Depois, por outro lado, a identificação dos espaços. Ao nível das festas académicas, já se sabe, este ano já se sabia que ia existir uma barraquinha, peço desculpa pela palavra, que tinham... São barraquinhas mesmo? Barraquinhas, exatamente. Que tinham bebidas alcoólicas, bebidas que não tinham álcool, mas que não são o sumo simples ou a água, sem outras inovações e que também são atrativas. E, portanto, já há esta procura. E levar as pessoas a provarem, não é? Experimentarem. Exatamente. E, portanto, experimentarem e também dali terem o social e o se divertirem sem ter que chegarmos a este ponto. Depois, outra parte também importante, que é a questão de estar associada à sinistralidade na estrada. E, neste momento, todas as festividades académicas, por
proporcionam e investem muito dinheiro, isto é mesmo, é verdade, para terem transportes. Onde é que podemos saber mais sobre esse programa? No consumos.org, não é? .org, exatamente, com M, não é um erro ortográfico, gosto de dizer isto, é mesmo consumos. Consumos, sim. Sumos. Portanto, é tudo junto, mas Exatamente. é com C-O-M. Exatamente. Consumos.org. Portanto, há mais informação sobre este programa que é para continuar. Para continuar, Penso eu. exatamente. Já vamos regressar a alguns alimentos que devem ser evitados na dieta das crianças no verão. A proximidade e o tempo livre dos pais nesta época do ano pode ser também uma oportunidade para criar bons hábitos alimentares. É desde tenra idade que todos podem aprender a comer bem e a preferir alimentos saudáveis. É por isso importante que se promova junto das crianças uma alimentação saudável. Os pais podem aproveitar o tempo de férias para, de uma maneira divertida, explicar como alguns alimentos são indesejados. Uma das vantagens desta maior disponibilidade é poder conviver, tornar um momento da refeição um momento de convívio. Isto também faz parte dos bons hábitos de alimentação. Muitas crianças não são tão amigas de alimentos mais importantes, que são muito constituintes da dieta mediterrânica, como são os legumes, a fruta, os vegetais frescos. E aí podem convidar as próprias crianças para participarem na confecção das refeições. O participar na confecção das refeições dá significado à refeição. Podemos também inovar, fazer espetadas de legumes, grelhadas com ervas aromáticas, se for esse o gosto da criança. Se o próprio pai ou a mãe, naquela refeição, der um exemplo de consumir saladas, legumes e menos gordura saturada, a criança acaba por ver e acaba por ter como referência. Para acompanhar as refeições, mas também fora destas, as crianças devem sempre beber água. Para este pediatra, os sumos são uma fonte de açúcares de absorção muito rápida, sendo sempre preferível comer a fruta inteira, uma vez que esta é muito mais rica em fibras e em sais minerais. Criar os pratos das crianças de uma forma lúdica e divertida pode ser uma solução mais eficaz. Vamos supor, preparar uma salada. Não é preciso ser aquela salada monótona da alface com o tomate. Podemos fazer saladas mais variadas, de cubinhos de legumes, entremeado com cubinhos de queijo, ou cubinhos de fiambre, ou com atum, ou com frango desfiado. Há um lugar comum dizer-se que nós comemos com os olhos. As crianças muito mais. Para Luís Pereira Silva, no verão é mais fácil a criança saciar-se. Frutas como o melão ou a melancia são alimentos que têm muita fibra e água, satisfazendo a criança, devendo os pais aproveitar a maior oferta deste tipo de alimentos no verão. Agora no verão, que é mais fácil encontrarmos maior variedade de fruta, melancia, um melão, fruta de verão, temos que tirar partido dessa vantagem. A melancia é muito rica, descobriu-se recentemente, no aminoácido citrulina, que tem um forte poder antioxidante e faz dilatar as artérias, permite melhor circulação nos tecidos, melhora o desempenho, inclusive nas crianças. Se não houver disponibilidade de fruta, não houver o cuidado de ter essas refeições já preparadas, os menus já pensados, a criança vai recorrer ao fast food. Estas refeições rápidas têm, por norma, um alto teor de gorduras saturadas, que provocam um aumento da inflamação danosa das células. Daí, advém um maior risco de doenças cardiovasculares, de hipertensão, do infarto do miocárdio e também do cancro. Desta forma, a fruta e os legumes frescos, ricos em antioxidantes, são fundamentais na dieta da criança. Elizabeth, vale a pena pensarmos um bocadinho nas crianças também no verão, na forma como elas devem ser alimentadas ou como é que a alimentação delas deve ser orientada? Gelados podem? Muitos, poucos, assim? Poder Sumos? podem. Naturalmente que deve haver um consumo, que não deve ser um consumo diário e várias vezes no mesmo dia. O que é um consumo moderado de gelados no verão? É difícil a pergunta, até porque depende da criança que estamos a falar, não é? Se é uma criança que já tem... repare, o gelado, vamos ver as coisas assim, o gelado em si
pode ter quantidades de leite interessantes, pode ter, por exemplo, alguns podem ter fruta, também são interessantes desse ponto de vista, mas muitos deles têm grandes quantidades de açúcar, muitos deles têm quantidades de gordura que são quase manteiga. Dos gelados, não até há muitos agora no verão, o gelado que é feito fresco, não é? Aquele gelado que está nas cuvetas, geralmente é gelado sim, sim. Mais natural, pelo menos se for bom é natural, mas os gelados que se consomem geralmente são os de arca, não é? É o que se consome mais, é o que se consome nas praias, é o que se consome no final da refeição. Muito bem, mas esses gelados são por vezes muito ricos em gordura e muito ricos em açúcar, daí que não devem ser de consumidos diariamente. No entanto, alguns desses gelados, há uma solução interessante que são as miniaturas desses gelados e que existem de várias modalidades. E o pequenino, em vez de dar um grande, pode ser o pequenino distribuído por vários dias, é isso? Por exemplo, já seria uma estratégia. Outra coisa que se deve ter em atenção é que um gelado é verdadeiramente uma refeição. Uma refeição. Não é? O que quer dizer que esta coisa de comermos gelados ou de darmos gelados às crianças no final das refeições não é boa ideia. Pois, exatamente, porque não é uma sobremesa, ou seja, é uma sobremesa excessiva, exatamente. Seria, por exemplo, uma alternativa do lanche, por exemplo. Eu ia perguntar isso. Usar em vez do lanche, por exemplo, assim, do outro lanche qualquer, dar o gelado. Exatamente, mas mesmo assim, para muitas crianças ficarão ultrapassadas as suas necessidades. Além de que, se nós dermos, por exemplo, um pão com queijo, uma fruta, tem outros nutrientes que não tem propriamente o gelado. Não é? Portanto, estamos aqui a pesar várias questões, a questão do prazer que o gelado tem, que o gelado proporciona, e também da parte dos nutrientes. Portanto, o ideal será que nunca seja numa base diária, pelo menos durante o verão todo. Ou seja, se for diariamente durante a semana de férias fora de casa, é uma única semana, mas que não deverá ser um hábito para todo o verão. O facto de se ter, por exemplo, gelados em casa vai fazer com que o consumo seja aumentado, não é? Os sorvetes... Outro truque, não comprar gelados e não meter na... Ou comprar de uma forma mais distribuída no tempo, não é? Outra solução, ou outra alternativa, são, por exemplo, os sorvetes, que do ponto de vista nutricional podem ser menos interessantes. Não têm tantos nutrientes, não têm uma base de leite, têm uma base de água. São a base, pois, os que são a base de água e de açúcar, mas são menos calóricos. Portanto, há aqui várias alternativas a pesar. O ideal é que a conclusão é, o ideal é que não seja numa base diária. E os sumos? Relativamente aos sumos, bom, as pessoas chamam de sumos uma enormidade de coisas, não é? Refrigerantes, os néctares, portanto, tudo isso é sumos, não é? E é de facto importante nós separarmos aqui todos estes. Os refrigerantes são água com açúcar, com gás, com corantes e, portanto, esses são o mais próximo de zero possível. Banir, portanto. O mais próximo de zero possível. Acho que pode dizer, não? Sim. Não vale a pena. Não, a questão não vale a pena, não é? Eu não sou propriamente apologista de não quer dizer que não bebam de vez em quando, exatamente, não é? Porque é fresco e... Exatamente, mas é uma coisa para beber muito de vez em quando. Num contexto em que se justifique, mas de facto esses não têm interesse algum. Depois temos os néctares, que também não são tão maus como os refrigerantes, mas também não são boas alternativas, têm apenas uma pequena percentagem de fruta, têm açúcares, grandes quantidades de açúcares adicionados, também não são o ideal. Portanto, os sumos naturais ou os sumos 100% são os melhores em termos de qualidades. No entanto, tal como na peça anterior, que eu estava com atenção a ouvir, realmente um sumo de fruta não é exatamente a mesma coisa de comer fruta em natureza. Porquê? Porque parte das fibras que a fruta tem e que são benéficas para a saúde vão acabar por ser perdidas, vai ficar na parte do desperdício. Portanto, o sumo de fruta... muito bem, é uma melhor alternativa do que um refrigerante ou do que um néctar. No entanto, é importante não se ficar com o conceito que aquilo não é igual à fruta. Portanto, é sempre preferível a fruta em natureza do que os sumos de fruta. A melhor bebida para hidratação, a água. A água é fundamental no verão, não é? Exatamente. Não é? As nossas necessidades hídricas em qualquer faixa etária aumentam no verão, porque aumenta a transpiração e, portanto, há perdas acrescidas de água. E algo que é importante relembrar sempre é que quando nós sentimos sede, se calhar a sede é das sensações mais
não diria frouxas, mas quando nós sentimos sede não temos só necessidade de água, já estamos com sinais de é um sinal de desidratação, portanto nós devemos beber mesmo antes de termos sede. Por exemplo, só para ter uma ideia, num adulto, uma mulher adulta deve beber cerca de 1,5 litro de bebidas, então aqui incluem água, podem incluir, por exemplo, infusões, aqui podem ser uma boa alternativa, chás, também podem ser uma alternativa. A sopa tem água também, não é? A sopa também tem quantidades importantes de água e, por exemplo, no verão as sopas frias, o gazpacho, sei lá, cremes de courgettes, sopas frias são muito agradáveis. E no homem estas necessidades, porque o homem também tem mais massa muscular e a água está muito ligada à massa muscular, as necessidades aproximam-se dos 2 litros de bebidas diariamente. Portanto, é importante, as crianças têm necessidades ligeiramente inferiores, também têm menos massa corporal, mas a hidratação é fundamental em qualquer faixa etária. Ter garrafinha de água à mão, no verão, de preferência. Importantíssimo. Paula Freitas, falámos aqui muito da questão das pessoas obesas e das dificuldades que elas têm ou podem ter a reverter a situação delas, portanto o melhor de tudo é prevenir. E o prevenir está em encontrar comportamentos e encontrar hábitos que evitem as pessoas de chegarem a situações limite, que depois são muito mais difíceis de reverter e que as vão fazer sofrer muito mais. E que hábitos são esses que nós devemos ter, em seu entender? Os hábitos devem começar, como estivemos a discutir, desde a infância. E estratégias de prevenção, nós temos várias estratégias de prevenção que podem começar exatamente naquele indivíduo em particular, portanto uma prevenção individual, uma prevenção na família, uma prevenção na comunidade e uma prevenção, que é o que nós estamos aqui a fazer, é tentar, a uma grande escala, modificar o comportamento das pessoas. Ao nível da mensagem, não é? Ao nível da mensagem. E eu queria até chamar a atenção a uma coisa, reforçar, que é muito interessante. Há pouco falávamos que era muito importante termos jovens informados. E muitas vezes as pessoas têm a informação. Há um estudo muito interessante que fizeram em criancinhas entre os 10 e os 12 anos e perguntaram às crianças: o que é mais saudável comer como sobremesa? Uma peça de fruta ou comer um doce? E a maior parte das crianças responderam que o mais saudável era comer a peça de fruta. E a segunda pergunta é: e o que é que tu comes? E a maioria comia o doce. Portanto, nós todos muitas vezes temos informação e muitas vezes... Se acontece com as crianças, acontece com os adultos. Com os adultos. E muitas vezes fazemos as escolhas erradas. E o outro aspecto também tem a ver hoje com a disponibilidade. E hoje é muito complicado nós fazermos escolhas, por exemplo, quando vamos ao supermercado, o supermercado é enorme. Um hipermercado é enorme. E, de facto, tem tanta coisa à disposição, não é? É verdade. Também a disponibilidade. Exatamente. E por isso é que nunca se deve fazer compras com fome. E deve-se fazer aquilo que no outro dia discutiam, é ir com a lista e as pessoas devem se cingir àquela lista que levam. E se nós repararmos, nós precisamos de muito poucas coisas para de facto, o número de substâncias, digamos assim, que nós precisamos para nos alimentarmos é muito restrita. Se nós repararmos, por exemplo, para a roda dos alimentos, sim, o que lá está é um número reduzido de substâncias. A roda dos alimentos era uma boa ideia para levar connosco quando vamos ao supermercado. Só precisamos daquelas coisas naquela proporção. E as pessoas têm ideias erradas, muitas vezes, em termos alimentares. E também, para reforçar, outra ideia que as pessoas fazem muito, e é um erro muito frequente, é: se faz bem, posso comer muito. Está errado. Todas as coisas são para comer com conta, peso e medida. Por exemplo, todos nós sabemos, e nesta peça que passou, a fruta é saudável, mas a fruta não é para comer 1 quilo de fruta. Para cada pessoa, provavelmente o seu nutricionista vai lhe dizer o que é que ela pode comer e, portanto, não pode comer aquilo que quer. Ou há outras ideias que as pessoas têm erradas, por exemplo, mesmo em relação ao azeite, as pessoas sabem que o azeite é saudável, mas é uma pequena porção. Não é para ser, ou seja, usar 1 litro de cada vez, não é? Temos que fazer estratégias de educação e ensinar as pessoas a fazer escolhas saudáveis. E isto pode ser feito em várias escalas. À comunidade em geral e depois a grupos, por exemplo, há grupos de pessoas que têm maior risco. Mas isto também acontece porque há ambientes que se criaram à volta das pessoas que propiciam de alguma forma e até as incentivam ou estimulam, não é? Ao consumo, e é um consumo sem regras e portanto as pessoas foram-se desabituando de alguma disciplina até que tinham, não é? Não só disciplina, mas também memória alimentar. Estava a ver a peça das crianças e repare, hoje se uma criancinha só comer
hambúrguer ou outros alimentos muito processados, a memória dela é desses alimentos. Nós, se calhar, que temos outra idade, se nos perguntarem alimentos da nossa infância, todos nós, de acordo com a nossa área geográfica, vamos ter uma memória de uma coisa que seria muito boa, que a nossa avó fazia, e tem a ver com essa memória. E também as coisas foram modificando, porque, repara, muitas vezes, nós hoje, em relação à obesidade, nós sabemos que a obesidade tem um componente, sobretudo, exógeno. A maior parte das pessoas não tem obesidade porque tenham doenças, nomeadamente doenças genéticas. Nós sabemos que existem mais de 240 genes associados. Há pessoas que têm mais tendência, provavelmente têm os genes que são os genes que propenciam ao ganho de peso, mas de facto o que mudou nos últimos anos foi o nosso comportamento alimentar e o nosso sedentarismo, que foi cada vez aumentando mais. Ou seja, passamos a comer muitas vezes, às vezes muito, e a comer, às vezes, quando comemos pouco, comemos substâncias... O que não devemos. Que são muito calóricas, altamente calóricas e têm para quem vai despender muita energia e depois não despendemos essa energia, não é? E às vezes também é cultural. Eu lembro-me, por exemplo, as pessoas acharem só se comerem um grande bife, não é? Também é um bocadinho cultural, tem a ver até com a nossa... Agora estamos um bocadinho mal de novo, mas tem a ver com a nossa evolução nos últimos anos. Comer bem era comer um grande bife, comer um grande peixe, senão estávamos a comer mal. Ou por exemplo, sopa. Eu lembro-me perfeitamente de uma criancinha que eu vi há uns anos e que não fiz nada de especial, apenas eduquei a criança e os pais a alimentar-se. Depois disse, ok, estás ótima, não precisas ficar mais, ficaste ok. E a mãe respondeu-me. Eu disse, agora, este comer sopa sempre, às refeições principais, é essencial, isto é para toda a família. E a mãe respondeu-me, sopa, doutora, não. Já fomos pobres, agora, graças a Deus, somos ricos, não precisamos comer mais sopa. Mas é mesmo uma questão cultural, não é? Também. A sopa foi muito associada sempre. Eu acho que isso está a reverter um pouco agora, não é? Com toda a informação que se dá às pessoas sobre estas questões, e a sopa está a ser valorizada de novo. Há uma confraria da sopa. Há uma confraria da sopa, pois é. É importante ensinar a fazer boa sopa, não é? Exato. Há muita sopa que não é tão nutritiva ou não é tão rica, né, como devia ser, não é? Exatamente. Uma sopa que tenha muita batata, que tenha quantidades de sal enormes. Carne? Na sopa, há quem ponha carne na sopa. Ou caldos de carne, ou há várias maneiras de fazer a sopa, não é? Portanto, acho que também que é importante, ou seja, neste momento em que nós já conseguimos... Essa questão é muito importante, a questão do facto da sopa ser associada à pobreza, e não só à sopa, outro tipo de alimentos. O bacalhau também esteve durante muito tempo associado, até ficar caro, à pobreza. Estamos mesmo no final, eu não sei se querem acrescentar alguma coisa, algum de vós, porque vamos ter que avançar para as respostas dos parceiros. Há só uma situação muito interessante, que eu há bocadinho referi e que às vezes noto que as pessoas ficam muito sensíveis a isto. Cada pessoa fazer o exercício de se imaginar daqui a uns anos e achar como é que eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Fazer esse tal planeamento. Independentemente da idade que têm. E vão tocar em cada um dos pontos que nós estivemos aqui a abordar para, de facto, alterarem o seu estilo de vida para o futuro. Vamos deixar essa mensagem então. Vamos avançar. Hoje é Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Torturas. A Amnistia Internacional está nas respostas dos parceiros. Manuel Almeida dos Santos está aqui connosco hoje em nome da Amnistia Internacional. Muito obrigada por ter vindo. Vamos falar deste Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Torturas. Vamos explicar às pessoas, antes de mais, que dia é este, porque é que ele se comemora e que mensagem é que ele passa? Bom, vamos começar por definir o que é tortura. Então vamos começar por aí, pode ser. O que é tortura? É o ato pelo qual é infligida dor ou sofrimento, natureza física ou psicológica, tendente a obter uma confissão, a punir uma ação, ou a coagir ou intimidar uma pessoa ou um determinado número de pessoas. Qualquer ato que caia neste espectro é considerado tortura. Está perfeitamente definido. Perfeitamente definido. Quem são as vítimas da tortura? São as pessoas que normalmente estão sujeitas a atos que envolvem estas práticas, nomeadamente pessoas sujeitas a interrogatórios, pessoas que estão nas prisões. As prisões e os organismos internacionais referem-nos de uma forma muito insistente, são locais onde a tortura está permanente e onde a tortura é presente. São pessoas que, por razões políticas, como tivemos os casos recentes após o 11 de setembro, são perseguidas. E que ainda temos o caso de Guantánamo, que é um caso que se arrasta há muitos anos, mesmo com as promessas de encerramento, e que também as organizações internacionais
continuam a referir que são locais onde é praticada a tortura. Portanto, já temos um quadro do que é tortura, quem são as vítimas da tortura e o que é que se pretende. É ajudar estas pessoas. Porque, em muitos casos, muitas destas pessoas... Foi assim que nasceu este dia. Foi. Para lembrar esta questão. Foi. Se bem que a amnistia lembrar todos os dias. Mas, de qualquer maneira, é importante ter este dia. Há quanto tempo é que existe este dia, Manuel? O Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura? O secretário-geral das Nações Unidas, já em 2009, referia que este Dia das Vítimas da Tortura, eu vou só ler 3 linhas do que ele disse, que apesar do impressionante quadro jurídico e institucional estabelecido para impedir a tortura, ela continua sendo uma prática amplamente tolerada e até utilizada pelos governos, e a impunidade dos seus perpetradores persiste. Quando o secretário-geral das Nações Unidas, onde todos os governos têm, Chama a atenção para os governos que lá estão, que ela continua a ser praticada, e a Amnistia Internacional, ainda no seu relatório deste ano, divulgado há poucos dias, volta a, de uma forma muito concreta, denunciar que a tortura existe em 112 países do mundo. Existe provavelmente em mais, mas nestes 112 países, é mais de uma centena de eles países. estão tipificados com casos concretos de pessoas que têm nome e de pessoas... E em que zonas do mundo é que a todas questão as zonas do mundo, infelizmente, inclusivamente Portugal, em que, por exemplo, e todos nós assistimos, vocês, as televisões, muitas vezes fazem disso eco, assistimos a violência desproporcionada na ação das forças policiais, assistimos à denúncia das prisões, ainda na semana passada tivemos uma greve dos guardas prisionais, em que, durante essa greve, não foram respeitados direitos que são dos reclusos e fazem parte do quadro legal que lhes proporciona esses direitos, o direito de visita de advogados, o direito de estabelecer comunicações telefónicas, o direito a ter um mínimo de condições básicas na sua vida. Os reclusos estiveram impedidos de comprar produtos higiênicos, dentífricos, papel higiênico, porque muito do papel higiênico consumido nas prisões é pago e comprado pelos próprios reclusos. E durante a greve da semana passada, o Estado não proporcionou aos reclusos a possibilidade de aceder aos seus direitos. Portanto, a tortura, infelizmente, e como disse o secretário... Existe muitas formas. Existe muitas formas e continua presente. Não é tão clara, não é? Mas ela acontece e continua presente. E como é que a Amnistia a combate? A Amnistia é uma organização que foi criada não com o ideário próprio. Os direitos humanos, a Amnistia Internacional é uma organização de direitos humanos. Direitos humanos esses que fazem parte do quadro jurídico dos referenciais internacionais, quer do Conselho da Europa, da União Europeia ou da Organização das Nações Unidas, os tratados, as convenções, os protocolos, tudo aquilo que a Amnistia defende, os próprios Estados concordaram em que isso devia ser implementado, assinando e ratificando esses tratados. Portanto, a Amnistia o que diz é isto: assinaram e ratificaram, então cumpram. E o que tem acontecido, infelizmente acontece, é que nós todos os anos temos que dizer que muitos Estados não cumprem aquilo a que voluntariamente aceitaram que devia ser uma prática. Mas às vezes a Amnistia, e com a ajuda da opinião pública, também consegue que algumas coisas se vão cumprindo ou se vão alterando. Pois, porque esta pressão, e na verdade, muitas vezes, e a opinião pública... Que é assim que a Amnistia Internacional funciona um pouco, mobilizamos não é? É a base dessa pressão. Mobilizamos a opinião pública, às vezes não pelas melhores razões. Ainda há poucos anos, o governo de Camboja, e fica aqui a referência expressa, estava a exercer tortura sobre um dos seus cidadãos e, eventualmente, ele iria ser condenado à morte. E uma das ações que nós fizemos foi fazer pressão sobre uma embaixada na Europa, uma embaixada importante que o Camboja tinha na Europa, para impedir que essa pessoa fosse torturada e executada. A resposta que obtivemos da embaixada foi esta: olhem, os senhores não têm razão, mas não nos invadam o nosso e-mail, nem invadam a nossa caixa de correio, porque estão a perturbar o funcionamento normal da embaixada. Nós vamos poupar o senhor. E foi poupado. E assim se resolveu o problema? Exatamente. Uma questão burocrática, quase. Portanto, esta pressão de mostrar aos governos que a opinião pública tem poder, nós utilizamos... E que está atenta. Nós utilizamos na Amnistia Internacional. Vamos ter que fechar por aqui, estamos mesmo no final do nosso tempo. Quem quiser já sabe, pode conhecer as causas e ajudar as causas da Amnistia Internacional no site da Amnistia Internacional, porque elas estão sempre lá e em Portugal vocês acompanham quer os casos cá em Portugal, quer os casos também lá fora. Muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Muito obrigado. E a opinião pública fica convidada a participar deste Dia Mundial de Ajuda às Vítimas da Tortura, indo ao site e escrevendo aos governos onde ela é praticada. Vamos saber outras coisas que vão acontecer nos próximos dias na agenda dos parceiros, que vem já aí, a seguir.
O Oceanário de Lisboa convida os mais novos e mais curiosos para o CSI Ciência sob Investigação. Uma oportunidade para participar na resolução de grandes mistérios que assombram o oceanário, bem como descobrir os segredos do fundo do mar e dos seres que lá habitam. Os encontros decorrem todos os fins de semana e feriados. O Instituto de Investigação Científica Tropical promove todas as terças-feiras uma visita guiada ao Jardim Botânico de Belém, em Lisboa. São mais de 500 espécies originárias de diversos pontos do globo que dão a conhecer as floras tropicais e subtropicais. Está exposta no Museu do Oriente uma mostra com cerca de 100 cartazes de propaganda chinesa produzidos entre 1959 e 1981. A exposição funciona como um documento histórico do período que vai da criação das comunas populares ao fim da Revolução Cultural. Pode visitá-la até 27 de outubro. Esquecida durante décadas, a mais eclética coleção de vitrais do país beneficiou de um profundo trabalho de restauro e já pode ser visitada pelo público. A exposição de vitrais e vidros no Palácio da Pena, em Sintra, abrange vitrais do século XIV até ao século XIX. O Fórum Eugénio de Almeida abre-lhe as portas com o projeto Portas Abertas, que reúne em Évora obras de criadores de todo o mundo. A mostra pode ser visitada até 15 de setembro. Estamos no final do Sociedade Civil. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou deixar-lhe 2 livros, que são sugestões de leitura aí para casa, se quiser. Um livro para os mais novos, uma aventura, O Aprendiz de Guerreiro, O Reino de Petzet, da Margarida Fonseca Santos. Um livro juvenil. E depois um outro livro de Rolf Dobelli, A Arte de Pensar com Clareza. 52 erros de raciocínio que não devemos cometer. O Sociedade Civil vai voltar amanhã. Vamos saber tudo sobre os alimentos clonados. Há quem defenda que eles não são seguros, mas há também quem entenda que eles podem ser consumidos e que são necessários até à subsistência de todos. Não perca a Sociedade Civil de amanhã, porque a Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.